Então, mais uma vez, aqui eu, Fátima Siqueira, ao vivo no Devi, hoje especialmente aqui da sala de ozonioterapia, porque estou muito feliz de estar aqui hoje. Vou receber loguinho aqui a doutora, a professora Ana Furtado. Eu já vou, vamos verificar se ela já está aqui. Então, boa noite. Estou vendo a Marlise, Cláudia, Marlise Hilbig. Ó, Marlise, parabéns, entrou já. Eliane Paula Panic, vamos ver, não... as gurias ali da... Vamos ver se a Ana Furtado já... Pode acenar, tô te convidando, Ana. Obrigada pela presença. Tudo certo aí, Ana? Tudo certíssimo. Tá me ouvindo bem? Não, eu tô... agora sim. Muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada. Bem-vinda aqui em Santa Cruz do Sul, né? Eu que Aqui no agradeço o Espaço convite. Devi. Muito legal, já vi muitas curiosidades aí, uma formação maravilhosa aí do teu currículo. Vamos ter uma bela aula. Muito obrigada. Na verdade, é um bate-papo, né, Fátima? Sim, é um bate-papo e hoje eu pensei de fazer esse bate-papo e nós temos um outro programa que eu digo aqui no Espaço Devi, que é o Você Pergunta e o Médico Responde. Então eu pensei em deixar para nossa próxima oportunidade, daqui uns dias, fazer uma bate-volta de perguntas e respostas. O que tu acha? Porque vão surgir dúvidas Acho hoje. excelente. É só a gente marcar. Então, se você tiver agenda, nós já vamos nos agendar logo mais. Então, tá joia. Ana, para quem não conhece, eu estou vendo que tem pessoas novas aqui, Sônia, a Maria Demils, a Maiara, a Nelly, a Valéria, a Mônica, a Marlise, Marcelo, bom, enfim, muitas pessoas por aqui. Muito obrigada. Eu quero dizer que o Espaço Devi é um espaço holístico, né? Integrativo, prima pela saúde integrativa e em todos os aspectos. Desde a sua criação, o propósito é contribuir com esse processo de transformação interior e exterior do indivíduo, quer dizer, voltado para a área da saúde em todos os aspectos, física, mental, emocional, espiritual. Digo sempre que tem a saúde social, né? Então, faz parte... Isso é muito importante, né, Fátima? A gente vê hoje que a diferenciação em relação a todos os tratamentos da área da saúde, eles estão cada vez mais focando nesse bem-estar como um todo do paciente, né? Que a gente chama de integrativo. Eu acho que em todas as áreas, né? Eu acho extremamente importante. Bem importante. Desde 2012, 2013, então nós temos aqui desde as práticas de Ho'oponopono, Reiki, terapias, vamos até a nutrição, a medicina de família, a constelações familiares, iridologia. Então nós temos um leque, porque temos um espaço físico muito legal. Um espaço físico grande. Então, e agora, do ano passado, faz um ano para cá, ou 2 anos até, que vinha um profissional de Porto Alegre, que vem até hoje, né? Aqui no espaço, para ser Orlando. Eu super recomendo. Eu conheço o Orlando há muitos anos. Eu acho que até foi ele que indicou, né, Fátima? Ele que te indicou. Isso. Eu trabalho com eles aqui na Porto Estética, já tem um bom tempinho, dando aula de ozonioterapia aqui em Porto Alegre. E, na verdade, eu fui colega, né, de profissão. Eu também sou formada em cosmetologia e ele frequentava a nossa faculdade na época que eu estava cursando, e eu já tive esse contato com ele e com a Rosane. A Rosane, na verdade, também fez cosmetologia, então eu tenho essa afinidade com eles ali. São pessoas que coisa boa! Então foi ele que me trouxe, e eu sempre já fiz algum curso na Nova Ciência também, sigo a Nova Ciência de São Paulo, não sei se tu conhece.
Uhum. E outros profissionais aí da Tony Derm, mesmo indicados pelo seu Orlando, e sabendo que o ozônio, né, quero aprender mais contigo hoje, mas que é uma ferramenta, assim, que é do futuro, né? Uma ferramenta para quem Com se preocupa certeza. em cuidar também da saúde antes, né? Então, que nem tu Em fazer perguntasse, cuidar da saúde. para quem não me conhece, né? Meu nome é Ana Furtado, eu sou Sim. professora aqui em Porto Alegre, coordeno alguns cursos de especialização em harmonização orofacial, mas a minha história já é bem comprida, né, Fátima? Eu acho que a Pois nossa. é, e tu és formada odontóloga. Isso, eu sou formada em odontologia já tem 35 anos. Ô, E Ana, que não, eu digo assim, bagagem, hein? eu sou mais dentista do que viva. Mais Então, tempo mais dentista. tempo, né? Eu vou dizer. Então, assim, eu fiz odontologia, eu sou odontopediatra, também trabalhava com ortodontia e resolvi, como eu sou professora de formação, sou professora de inglês, eu sempre gostaria, eu sempre pensei em ser professora no fim da minha jornada aí, né? A voltar à docência. E então resolvi fazer outra faculdade, fiz a faculdade de cosmética e estética na Ubra, que é excelente. Tive excelentes professores, isso eu me formei em 2013. E quando eu me formei, a odontologia estava entrando na harmonização orofacial. Então, eu complementei, na verdade, a minha profissão, né? E hoje praticamente sou docente, estou fazendo mestrado, inclusive estou terminando agora o mestrado em harmonização. E dou aula pelo Brasil, pelo mundo aí. E tem, obviamente, né, Fátima? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa com seriedade, a gente busca, dentro daquilo que a gente vai trilhando, né, todos os procedimentos, todos os aparelhos, todas as técnicas, todos os mestres, aquilo que a gente realmente acredita, né? E hoje Exatamente. eu dou aula, né, de várias práticas, tanto de invasivos quanto de aparelhos de eletroterapia, e eu, obviamente, eu tenho as minhas melhores opções, né? E quando eu conheci o ozônio, que já tem bastante tempo, já tem mais de 10 anos, eu foquei o ozônio, na verdade, eu entrei por causa da estética e da cosmética, né? Porque, na verdade, ele abrange praticamente tudo o que a gente precisa dentro da área da saúde, tanto na área da parte terapêutica, quanto na parte realmente da estética, né? E ele é um aparelho muito completo. E que nem eu comento, né, com os meus alunos, que a gente tem históricos, porque todo mundo se pergunta, né? Vamos entrar agora na verdade do nosso ozônio, por que é que ele caiu tanto no descaso e por que que tanta gente ainda duvida, né, dos tratamentos de ozonioterapia? Na verdade, o ozônio ele surgiu há muitos anos, né? Ele foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial para curas de todos os ferimentos e todas as doenças que acometiam naquela época, que ainda a gente não tinha tanto acesso à medicação e nem a tanto conhecimento. E depois ele caiu, assim, as pessoas questionam, né? Por que é que se usa o ozônio, onde se usa o ozônio, qual é o resultado que ele gera. E com certeza todo mundo que inicia nesse processo acaba se apaixonando, né? Eu sou uma apaixonada pela ozonioterapia, que nem eu te disse, acaba que a gente tem ele como remédio caseiro, né? Eu brincava com que a minha mãe, até o meu irmão entrou agora, minha mãe deve estar escutando também, eles moram em Goiânia, que a mãe tinha aquela pomadinha milagrosa, que era o Minâncora, que é onde a gente andava em casa, ela tava com aquela pomada para tudo, né? E o ozônio hoje eu tenho ele mais ou menos dessa mesma maneira, porque assim, na verdade, a gente sabendo usar, né, a gente entendendo todos os processos que o ozônio cumpre dentro de todo o nosso metabolismo, a gente consegue fazer o uso do ozônio em tudo, praticamente, né? Tanto na parte da asepsia, quanto da cura, quanto da estética. Ele realmente ele é a gente fala, um detox, né? Ele faz efeitos no nosso organismo que restartam todo o processo do metabolismo, ou seja, ele desacelera o processo de envelhecimento, né?
E isso hoje é o que a gente busca, né? Não para ser jovem para sempre, né? Eu brinco assim, ó, é tão ruim quando a gente trabalha com estética, porque a gente tem um preconceito pessoal, né? Então, quando todo mundo diz, ai, Uhum. Ana, tu passou da área da saúde para a área da estética, da beleza. E aí, quando a gente começa a entender que tudo é um conjunto, que nem tu falou, né? É assim, essa integridade, essa coisa de tu associar absolutamente tudo, né? Tudo É o todo em todos os dias, tudo né? É dentro o do todo nosso em todos os dias. corpo mente, corpo saúde, tudo, né? A gente acaba Uhum. entendendo que é importante a gente também trabalhar esse nosso, que nem a gente diz, né? Esse nosso casulo, né? Esse nosso corpo que a gente está alojando no Sim, momento, porque a partir daí a gente sabe que a gente tem uma boa aparência quando a gente tem saúde, né? E vice-versa, a saúde nos dá uma melhor aparência, uma pele tratada, né? Uma pele hidratada, né? Toda a questão de imunidade também, né? Que é o que a gente mais hoje está buscando tá com buscando essa nossa imunidade. doença aí do Covid, que é uma loucura, né? Ninguém nunca pensou viver isso. E É, ainda se questiona, né? Assim, por que é que então a gente ainda não foca tanto, né? E a gente não permite, né? Nossa classe médica odontológica ainda questiona tanto e ainda luta tanto contra essas terapias que são terapias complexas e simples, né? Complexas no sentido do entendimento e simples no acesso de todo mundo a na ele, ação também, né? simples na ação, né? No organismo. E a tecnologia está aí, tem tecnologia para tanta coisa, né? Não está aí o sistema de computador que fazem milagres, e aí o ozônio, que é uma terapia quântica, né? Eu sinto que tem muita resistência. Tem por falta de conhecimento muito, viu, Fátima? E Então, como já tudo, que né? então, Nada sozinho faz um milagre, né? certo? Obviamente que a gente precisa agregar todo o estado de espírito e todo o estado de saúde corporal para que eu tenha resultados, né? Então, ele é para nós realmente alguma coisa, um tratamento que vem em todas as fases de cura, né? Ele entra como uma proteção que a gente desacelera o processo de envelhecimento, mas ao mesmo tempo ele entra como cura também. E ele entra como recuperação de uma doença, né? Então, olha, o quanto que seria interessante a gente... Hoje existem muitos trabalhos já sendo feitos em relação também ao Covid, né? E quanta coisa que a gente poderia fazer com custo baixo, porque, na verdade, o ozônio ele tem um custo muito baixo. Que eu acho que, assim, aqui a gente não deve nada para ninguém, né, Fátima? Eu acho que é aí que dá um atropelo um pouquinho dele não ter tanta força na mídia quanto deveria, porque o custo dele é baixo, né? Então a indústria farmacêutica está aí brigando para, né, vender doença, né? Não, e sem falar que ele não tem efeitos colaterais, né? Eu digo que ele é o amigo do sistema digestório também, porque no momento que tu faz o ozônio via, né, depois tu pode falar como é que é aplicado, né, as formas de aplicação. Mas pelo que a gente tem em prática aqui no espaço, já com o seu Orlando, com a Marlise, com a Jaqueline também, que são outras parceiras que estão aí na formação. E o seu Orlando está sempre me convidando também para fazer, eu fazer um curso maior, que já mexo com algumas coisas, né? Mas nessa área aí do ozônio eu não fiz curso ainda. Mas Com então, como a certeza. gente vê na Na prática, verdade, Ana, como a gente vê na prática, assim, então tu também pode dizer as formas que mais se utiliza, com mais, como tu mesmo falou, é fácil, é muito acessível também, se for olhar pelo lado financeiro. E é o com que eu digo aqui certeza, para porque as o custo meninas. dele é muito barato, né? Assim, a partir do momento que tu adquire o aparelho, e o aparelho não é um aparelho que é caro, a gente consegue otimizar os valores com os resultados, né? Obviamente que, assim, é um tratamento que ele hoje, como a Precisa gente de tem todo... continuidade também, né? Precisa de uma Aí é que tá. disciplina. Então, assim, quando me perguntam Às assim, vezes, o quanto tempo vai durar? Qualquer tipo de coisa, né? Eu faço harmonização facial, né? Então, a harmonização facial hoje,
é o que está em alta aí, né? E quando a pessoa pergunta o quanto que vai durar, ou quanto que eu tenho que seguir fazendo o tratamento, é a mesma pergunta que a gente faz quando a gente vai, assim, para academia, né? Assim, ó, gente, é um tratamento para sempre, né? Então, assim, hoje a gente faz tratamentos focados no problema que está instalado no paciente, porém, a manutenção para que isso não tenha retorno ou que se mantenha o nível de saúde, ele é um tratamento contínuo, ele precisa ser feito com bastante persistência, né? Eu acho que Continuidade, né? Sequência. esse é uma das coisas hoje que eu acho, Fátima, que trabalha um pouquinho contra a gente, a ansiedade, né? Então, assim, todo mundo que a gente diz, né? A gente leva que 50, 60, 70 anos envelhecendo. E a gente quer que tudo se resolva em um mês. Né? E não é assim Ou que funciona. leva um tempão para adquirir uma doença, né? Leva um tempão, porque uma doença não é do dia para a noite. Depois, num tratamento de meio Exatamente. ano, quer ter Exatamente. resultados. Eu digo assim que é uma ansiedade, é também um imediatismo, né? Um Exatamente. imediatismo, assim, uma expectativa de que aquilo ali faça quase um milagre. A gente que trabalha na área das terapias, da saúde, como percebe que tem essa cultura, mas tudo isso é cultural também, né? Então, vamos É falar um pouquinho do ozônio por si só, né? Que a gente estava por comentando si só. ali, que ele Uhum. tem muitos anos de uso, né? Então, ele começou há muitos anos atrás, veio mais forte, sim, os tratamentos da Segunda Guerra. E aí, depois disso, ele, em vários países, ele é tido como um tratamento que gera bastante resultado e que já está inserido em meio hospitalar, em clínicas. E hoje, até assim, quando a gente procura pesquisa, artigos científicos em relação ao ozônio, a gente procura em outras áreas, viu, Fátima? Tem muito na veterinária, o uso é amplo, né? Em Uhum. todos A os Marlise diz sentidos. aqui, ó, trata mais de 250 enfermidades. E Exatamente. porque ele atinge o interior, ele atinge o interior das células, né? Na verdade, ele tem muitas funções metabólicas, né? Então, assim, quando perguntam o que ele faz, né? Porque, na verdade, o ozônio, ele é um gás, né? Que ele é formado a partir da ruptura do oxigênio, né? Que através de algum estímulo, né? Pode ser através do VA, através de estímulos elétricos, de várias formas, né? Que fazem com que esse ozônio, esse oxigênio, ele se parta, né? Então, até para entender melhor, que eu sempre explico, Fátima, nas aulas, é que assim, um raio, durante um período de chuva, esta energia que tem a partir dessa energia elétrica de uma descarga Uhum. de um De raio, uma descarga. ele Uhum. consegue romper o oxigênio. E aí eu fico com o oxigênio livre, né? E quando ele é só o O, né, que é um oxigênio só, ele não é estável. Então, ele procura uma outra molécula para se aderir, para não ficar um oxigênio único. Então, ele consegue encontrar um outro, né, consegue encontrar o O2, e aí ele vira o O3, que é muito instável também. Então, o período que ele dura como O3 também é muito pequeno, muito baixo. O que acontece? A partir de várias pesquisas de ciência, começou a se notar que ele fazia uma reação em cadeia dentro do nosso corpo, quando usado como gás, principalmente, que ele dispara todo o nosso sistema de proteção antioxidante. Né? Como assim, Ana? Ele é um oxidante, né? Então, se eu colocar o ozônio no ferro, ou se eu colocar o ozônio em qualquer lugar, ele vai tratar de oxidar no primeiro momento, né? Então, ele enferruja. E isso não é bom. Isso é uma reação que a gente não espera. Que a gente Porém, não quer para nossas células, a gente é a não quer. oxidação. Mas então, por que a gente usa o oxigênio dentro do nosso corpo se a gente não está querendo a oxidação? Porque como ele é instável, a partir do momento que ele entra dentro do nosso organismo, ele avisa o nosso corpo que está entrando um oxidante, ou seja, um radical livre, e
a partir desse start, o nosso corpo gera os nossos próprios antioxidantes. E os nossos próprios antioxidantes são o que vão, a partir da instabilidade do ozônio, porque ele some muito ligeirinho, ele vai pegar aquele antioxidante, outro radical livre, e não o ozônio. Né? Então, ele vai começar a limpar, fazer uma desintoxicação de todo o metabolismo do nosso corpo, que está cheio de oxidação. E o processo de oxidação, para quem todo mundo sabe, né, é o envelhecimento de todas as células. Né? Então, quando meu corpo começa a ter uma oxidação ou glicação, ou todo o sistema que vai promover esse envelhecimento, ele para de ter tanto antioxidante, ou o que ele gera não é o suficiente para que o sistema de envelhecimento do corpo estagne. Obviamente, porque a gente tem que morrer, né? Então, é sempre que eu digo assim, a aula de envelhecimento é bem importante a gente entender. Porque todo o nosso sistema, ele começa a parar. Eu nasço, eu construo as minhas células, até o momento que para tudo isso, né? Na menina pós-menarca, no menino um pouquinho adiante. E a partir dali, tudo vai começar a desacelerar gradualmente. E esse processo de desaceleração é o que vai fazendo com que a gente vá parando, né, todos os órgãos, ou produzindo menos fatores que ajudem a formação celular. Então, menos energia, na verdade, com certeza. Então, na verdade, a gente vai envelhecendo e vai adoecendo. Por que a gente adoece? Porque vai faltando força para o nosso corpo reagir frente às agressões que a gente passa a ter depois que a gente nasce, tanto as internas quanto as externas. Então, o ozônio ele consegue... E as externas não tão poucas, né? Cada vez mais. Né? Até eu tenho uma teoria, né? Eu digo assim, um dia que algum cientista aí da área da genética for pesquisar exatamente o que eu falo, né, que é da parte do Covid, eu acho que vai ser um bingo aí, sabe? Porque, para mim, o vírus do Covid, ele faz um encurtamento de telômero. O que significa isso? Que a gente envelhece quando a gente tem as perninhas do nosso cromossomo encurtando. Diminuindo. Né? Então, assim, hoje, exatamente. Hoje a gente vê que o processo de envelhecimento com o Covid antecipa. Então, quando todo mundo fica na dúvida assim, mas ninguém sabe o que essa doença causa, na verdade, para mim, no meu entender, e eu tenho feito umas pesquisas só de perguntar para as pessoas mesmo, eu tive Covid, né? Para mim, ele antecipa os problemas que a gente vai ter no envelhecimento. Que é o que está acontecendo em todo mundo. Então, a gente tem queda de cabelo, a gente cada um tem uma propensão. Então, ele acelera aquela propensão genética. Por isso que alguns têm problema de articulação, outros têm problema de coração, outros têm problema renal, outros têm problema de fígado. E aí por diante, né? É verdade, Thaís. Então, a Thaís está dizendo, me dá essa triste notícia, doutora Ana. É verdade mesmo. Então, assim, a gente pode ver... Isso que entro muito, né, Ana? Porque eu trabalho também com os quânticos, né? Inclusive o teloquântico, que é um floral que ele trabalha na telomerase, ele evita o encurtamento dos telômeros. Né? Então, a gente melhora as vibrações de todas as células e todas as partículas do nosso organismo. Né? Então, quando a gente fala em teorias holísticas ou em teorias integrativas, que hoje a gente dá vários nomes para as mesmas funções, né? Claro que cada um tem o seu, né, o seu princípio metabólico, mas é muito importante a gente entender que quando a gente tem esse processo acelerado de envelhecimento, eu não estou falando de ficar velho, eu estou falando de o metabolismo iniciar um processo de desaceleração, aonde a gente comece a não conseguir mais defender o nosso próprio corpo das agressões que vem surgindo, né? E o Covid, ele faz isso com muita força,
né? Então, tanto Mas... é que as pessoas que já tinham herpes se manifestam mais vezes, né? As pessoas que estão tendo problemas tanto dermatológicos quanto problemas metabólicos mesmo, de passar a ter problema renal, a reumatismo, a cabelos brancos. A gente nota, a gente percebe quando trabalha com a pele, principalmente, que a reatividade fica enorme. Então, assim, a gente tem mais índice de diabetes que está acontecendo, mais problemas cardíacos, daí para frente, né? Então, assim, vamos lá voltar na nossa origem da conversa, que é o nosso ozônio, né? Mas isso que tu está falando é porque aí há uma necessidade, aí se criou a necessidade de estar tratando com ozônio. Eu sempre digo, quando tem um universo nos apresenta algo negativo, apresenta um problema, que é o caso também do Covid, sempre tem uma solução, porque tem cabeças iluminadas, tem a tecnologia, tem muitas pessoas estudando, o próprio universo tem, basta a gente acessar, entender e acreditar que nós estamos num novo mundo, num novo processo, que tem curas, que tem ferramentas, que está aí a tecnologia. É verdade. A Não gente se concorda, assusta um Ana? pouco, eu concordo. A gente se assusta um pouco, Fátima, porque assim, ó, e surge muita coisa, né? Então, eu que sou macaca velha aí, eu sempre comento, né? Acaba que muita coisa surge, né? E todo mundo fica muito atucanado, né? Com aparelhos maravilhosos, com medicações, com hormônios de rejuvenescimento, pílula de rejuvenescimento, e aí pra frente, né? Então, assim, eu digo, não tem milagre, né? Não adianta, por exemplo, a gente fazer suplementações, tomar uma porção de suplementos, acabar colocando vitaminas e tudo mais no nosso organismo, quando o nosso organismo não entende que ele Não tem está que resolver, receptivo. que ele não está Não receptivo, não tem né? receptores. Então Desbloquear receptores. aí entra a magia da integrativa, né, Fátima? Porque assim, É, primeiro a mente tem que estar organizada, óbvio. E segundo, a gente tem que fazer com que o nosso corpo entenda que ele precisa aproveitar aquilo que eu estou consumindo, em todos os sentidos. Né? Então, hoje a gente trata muito a desbiose, que é a parte do intestino, e isso com o ozônio a gente também consegue fazer, né? E isso faz com que eu tenha uma recuperação das paredes que são permeáveis no intestino, e elas conseguem fazer essa troca de nutrientes aonde eu vou aproveitar tudo que eu estou consumindo. Então, as necessidades que eu tenho daquilo que eu não consumo, eu preciso fazer com que o meu corpo entenda isso para eu poder tomar. Então, não adianta, eu digo assim, ó, tomar um monte de vitamina, um monte de coisas, tu vai sobrecarregar o teu rim e o teu corpo não vai entender aquilo como receptividade. Porque, na verdade, a gente não deixa de produzir as coisas. A gente só não absorve mais. Então, o segredo de tudo, tanto na pele quanto no corpo, é eu fazer com que o meu corpo volte a funcionar. Ou desacelere o processo do envelhecimento. Né? Então, eu preciso fazer ele funcionar. Onde que o ozônio trabalha? O ozônio trabalha em cima dos radicais livres. Né? Então, os radicais livres são os principais, ou é o principal processo que faça essa parada de metabolismo. Né? Então, eu preciso associar eles, preciso associar terapias que façam com que eu tenha uma desintoxicação ou uma oxigenação controlada desses radicais livres para que eu não tenha mais radicais livres. Né? Então, o processo de envelhecimento, tanto na pele quanto no corpo, precisa ter a formação de protetores que façam com que eu tenha essa desintoxicação geral. Né? E o carreamento do oxigênio, o aumento da circulação com o ozônio, porque ele libera óxido nitroso, que faz o aumento da circulação. Ele também faz com que eu tenha um amaciamento de todas as membranas plasmáticas, de todos os componentes sanguíneos, ou seja, descristalizando para poder captar uma melhor circulação sanguínea pelo amaciamento das plaquetas. Eu tenho a ruptura de células de gordura, se eu faço a aplicação de ozônio, e
ao mesmo tempo ele saponifica, né? Então ele não deixa a gordura livre, que é um benefício enorme, tanto para a parte estética quanto para a parte corporal. Saponificar é diluir, né? Consegue Ele fazer a dilui. Então, diluição. assim, porque a maioria dos tratamentos que a gente faz hoje com a gordura se rompe, porém ela segue no corpo como gordura. Então, se eu não faço o paciente queimar aquela gordura, ele segue tendo a gordura, não adianta nada. Muito antes, pelo contrário, sobrecarrega fígado. Né? Então, eu preciso ter alguma coisa que faça com que, além da liberação da gordura, eu ainda tenha essa queima. Mas ele trabalha até a nível de trombos, né? De corrente sanguínea, né? Porque ele faz esse amaciamento, ele faz essa liberação. Então, obviamente, tem várias formas. A Thaís colocou aqui dos óleos essenciais. Sou muito fã de óleos essenciais. Trabalho com água ozonizada com os óleos. Hoje a gente também tem óleos ozonizados. Olha que bonito esse cilindro aqui de água. De preparação de água ozonizada, né? Que é bárbaro. Que para nós tem recursos. Para quem está da área da saúde ouvindo aqui também, né, Fátima? A gente tem o recurso de usar ele como asepsia também. Né? Então, a água ozonizada, ela rompe a parede de qualquer micro-organismo. Aí está também um grande boom que a gente tem hoje quando a gente usa no Covid. Porque eu brinco, né? Que assim, quando a gente fala sobre usar o álcool, né? Não estou dizendo para não usar, tá, gente? Mas quando a gente fala hoje em usar o álcool 70, que tem que ser o 70, né? Ele é o único que consegue ser bactericida ou microbicida. O que eu faço com ele? Eu rompo a parede externa da bactéria ou do vírus ou do parasita, porque ela é muito sensível. Por isso que qualquer tipo de vírus sempre fica procurando um lugar para fazer um biofilme, para onde ele vá se proteger, porque ele é um corpo muito frágil. Quando eu trabalho com o ozônio tem a capacidade de romper essa membrana externa de qualquer micro-organismo. Então, ele é usado como muito eficaz na questão da asepsia. E eu estava comentando do álcool, porque o álcool, ele dissolve a gordura, por isso que ele rompe também a parede do vírus. Só que, ao mesmo tempo, ele rompe a parede de todos os micro-organismos que a gente tem no nosso corpo. E tira a camada de gordura, que é a proteção que a gente tem também para que não entre outros. Então, quando a gente passa o álcool nas mãos, a gente acaba com aquele vírus no momento, mas desprotege e permite uma facilitação da entrada do vírus após a gente colocar o álcool. Então, o ideal mesmo seria ou passar uma água ozonizada. Para quem tem esse recurso, um óleo ozonizado também faz o seu efeito, né? E ou se não, lavar com sabão, né? Que é então, se não, um sabão mesmo. Um sabão glicerinado. Um sabão neutro, né? Mas aí a gente continuando, então, no ozônio, né? Quais outros recursos que eu tenho com essa terapia, né? Então, até então, a gente estava falando de terapêutica mesmo, né? De doenças. Eu hoje, como também trabalha, né, com spa, que fora a integridade só da questão corporal, a gente também tem todo um bem-estar. E uma coisa resulta na outra, porque a gente tendo bem-estar, a gente reduz o estresse. A gente diminuindo o estresse, a gente diminui os níveis de intoxicação pela oxidação. De cortisol, de tudo isso, né? Então, com o ozônio, eu consigo ajudar a aumentar a velocidade dessa recuperação de todo o sistema metabólico, né? Então, eu consigo desintoxicar, eu consigo melhorar, aumentando a circulação, eu diminuo todos os efeitos colaterais, né, que eu tenho, eu consigo trocar todos, filtrar, né, o nosso corpo de tudo que vem de primeira coisa, né, Ana? Primeira coisa para fazer qualquer tratamento hoje é o detox, né? Primeira coisa, pode ser trabalhado aí em qualquer área da integrativa, nós temos tem outros recursos também, né? Mas não tem como. Nem na área da medicina integrativa só, isso é geral.
né? Então, assim, eu dou curso de gerenciamento de pele. Na verdade, né, Fátima? Eu não sei se o Orlando te comentou, Exatamente. mas... Nós sempre falamos, né, em limpar, tonificar e hidratar. Uma pele que não está limpa, ela não recebe o ativo, né? Na Então, verdade, assim, ó, quando a gente trabalha hoje num processo de recuperação de qualquer coisa, o que que eu tenho que focar? Em devolver a saúde. Então, hoje, assim, quando uma pessoa me pergunta, por exemplo, eu sou especialista em pele, tá? Então, eu trabalho bastante nessa região, nessa área de pele. Quando a gente trabalha com, por exemplo, uma pele que está em processo inflamatório, e processo inflamatório a gente hoje traduz tanto no corpo quanto na pele, que ela está num processo onde ela não consegue fazer uma remodelação, onde ela não consegue formar uma nova célula, onde ela não consegue restabelecer a saúde daquela região, ou daquele corpo, ou daquela pele. Então, o que que acontece? Antes de eu pensar em tratar consequências, eu preciso interferir na causa. na causa. Né? Causa e consequência. Então, o que que se faz isso? Se eu tenho uma pele inflamada, antes de pensar em botar um remédio em cima dela, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que desinflamar essa pele. E como é que eu faço isso? Devolvendo para ela uma integridade de formação celular. Então, eu devolvo a ela a condição dela ficar natural, de ela ficar uma pele saudável, para que ela, por si só, faça o resto do trabalho. Né? Então, o corpo é a mesma coisa. É por ressonância. E assim, e o corpo é a mesma coisa. Então, se o meu intestino é uma boa parte da responsabilidade de eu não estar absorvendo aquilo que eu preciso para que meu corpo se fortaleça e se defenda do que está errado, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar a absorção daquilo que eu preciso para que ele volte a produzir tanto o processo de defesa quanto o processo de remodelação. Então, o meu corpo vai voltar a funcionar se eu absorver tudo aquilo que eu consumo, desde o meu oxigênio até o meu alimento e água, né? Então, é o que eu digo assim, ó, por exemplo, o exemplo da hidratação. Adianta a gente tomar muita água se eu não tiver dentro do meu corpo aquilo que segure a água? Não. Muito antes, pelo contrário. Se eu tomar 3 litros de água e eu não tiver capacidade de absorver essa água, meu corpo não tiver os gags, que a gente chama, né? Que são os glicoaminoglicanos, que são as esponjinhas que seguram a água, eu não vou ter uma boa articulação, eu não vou ter uma pele hidratada, eu não vou ter absolutamente nada funcionando direito. Então, eu preciso melhorar que eu tenha célula que vá segurar essa água. Com certeza. E tudo por aí. Então, mais um motivo para a gente entender aonde entra o ozônio. É quase que um primeiro passo. E o mais interessante, Fátima, é que eu consigo usar ele de diversas maneiras ao mesmo tempo. Agora, das diversas maneiras, Ana. Eu acho que isso aí tem que desmistificar um pouco e as pessoas, mas essas agulhas, eu não quero. Ou, via retal, colocar uma coisa lá em mim, colocar no meu ouvido um caninho, entendeu? Tem muito ainda esse preconceito, essa resistência. Tem muito preconceito. Em primeiro lugar, assim, Fátima, eu vou te dizer que hoje tudo o que acontece de novo, né, e o ozônio já não é novo, a gente tem que ir atrás de quem tem realmente seriedade em tratar. Seriedade e práticas, né? Com certeza. Porque assim, hoje o que a gente vê? Muita gente fazendo muita coisa, muito modismo, as pessoas não entendem muito bem o que estão fazendo e aí queimam as terapias, né? Então, assim, é o que eu digo, tu vai no congresso, surge um aparelho novo. Daí no outro congresso, intercorrência do aparelho. No outro congresso, aparelho novo. Basicamente é isso. E, na verdade, às vezes o problema grande é a pecinha que está atrás do aparelho, né? Então, assim, sempre procure um profissional sério. Sempre. Porque, assim, a gente consegue excelentes resultados quando a gente tem um entendimento
da maneira Do que está a ser fazendo, trabalhado, né? tanto o paciente quanto as técnicas que a gente pode fazer. A ozonioterapia, eu sou especialista em estética, né? Então eu trabalho com ozônio em estética. Eu não tenho tanta prática, Fátima, da parte de terapêutica, tá? Eu não trabalho muito com corporal, com corporal não, com a parte de Com injetáveis a nível de melhorar o sistema de articulações, metabolismo, articulações e tal. articulações. Até porque, assim, que nem eu ensino tudo para os meus alunos, né? E eu digo, ó, gente, cada um trabalha na área que tem realmente prática, né? Então, eu Prática e acredito que também essa a área que questão... tem tendência, né? A pessoa tem perfil de se identificar mais com o corporal, tratar patologias, outro prevenção, outro pele, né? Isso aí, Com certeza. Cada que um vai bom que ter é a sua assim. especialidade, né? E o ozônio entra em todas elas, né? Então, o ozônio, quando a gente trabalha com estética, eu posso trabalhar com o rejuvenescimento, porque através da colocação do ozônio dentro da pele, eu tenho um estímulo de formação celular, eu tenho uma interferência dele em melasmas, ele rompe as partículas de cor, né? Ele melhora a qualidade da pele para que não gere um novo melasma. E aí por diante, ele trabalha com microvasos, né? Eu também consigo secar varizes, pequenos vasos com ele, com talangectasia, trabalha com rosácea, trabalha com linhas de expressão, trabalha com capilar. Capilar, ó, o Orlando é prova viva aí. É sensacional. A gente brinca, a gente restarta o bulbo. Claro que tu não vai... O bulbo que tem ainda o folículo piloso adormecido, ele consegue restartar. Obviamente que o ball head, aquela cabeça completamente sem folículo, aí eu já não faço tanto milagre. Mas os resultados, onde eu tenho folículo, são sensacionais. Tá? Então a gente brinca que bota pelo em ovo, é verdade. Então, com a simples colocação do gás, e hoje a gente associa muito o ozônio com os autólogos, né, com o Olha aí, plasma. Marlise. Marlise é a enfermeira que está aqui iniciando um trabalho com nós aqui no espaço, e a Jaqueline. Olha aí, ó, É como vai dar para muito trabalhar maravilhoso. as calvícies Uhum, também, né? também, funciona Ou, muito bem. ou pessoas que tiveram muita queda com o Covid, porque tem Agora no bastante Covid, queda. principalmente, né? Então, o ozônio aplicado no couro cabeludo, ele faz com que melhora toda a epiderme, toda a pele em volta daquele folículo piloso, e ele começa novamente, né? A segurar o cabelo, ou senão a formar novos pelos, né? Aqueles pelos adormecidos. Em relação à estética, também eu consigo trabalhar com gordura, né? Ele diminui a gordura. Então, eu trabalho com lipo de papada, com ozônio, com rejuvenescimento de flacidez associado. Nossa, dá para fazer muita, muita, muita coisa. Com olheira. E com relação a eu vim aqui hoje, disse para as gurias, eu vou me aparecer aqui, mostrar essa máquina, porque afinal de contas também, tecnologia, né? A gente tem que... é sempre um investimento, e um investimento naquilo que a gente acredita, não é simplesmente a matéria, né? É no que Com isso pode certeza. estar, no que pode estar trazendo, porque como eu estou nessa área aí dos quânticos, eu antes de dar um protocolo, que também tem nos quânticos protocolos de detox, mas antes, melhor de tudo é fazer um enema e trabalhar um ozônio para, a partir dali, fazer um protocolo de florais. É Sim, porque na fantástico. verdade é uma soma de fatores, né, Fátima? Então, tudo que tu está falando é para melhorar a qualidade realmente da saúde do nosso corpo. Então, quando eu Tratar a associo saúde. alguma coisa que vá favorecer a velocidade dessa cura, eu entro com certeza com ela. E aí a gente estava falando, na estética, ali até a Thaís falou, eu estou tratando a Thaís de melasma, e o tratamento dela está indo super bem. Até tem lá no meu Instagram, ela é minha modelo. Ela é minha modelo. Então, né, Thaís? A foto dela tá lá no meu Insta, para quem quiser ver. Depois, quem não tiver no meu Vou dar uma Insta olhada. aí, me Tá aqui, adiciona, ó. né? Ana Coloquei Furtado teu Bastos. Insta aqui, né? Eu coloquei teu Colocou. Insta aqui, né? Isso, perfeito. Que eu tenho alguns resultados de ozônio lá também.
E aí tem a parte sistêmica, né? Onde a gente vai trabalhar na parte sistêmica? Existem várias terapias do ozônio com reaplicação, tanto de sangue, né? Então, isso já se usa em vários países, na veterinária isso é muito disseminado, de colocar o ozônio misturado ao sangue e reaplicar em forma de ozonídeo, né? Porque quando ele se liga a qualquer tipo de veículo aquoso, ele vira um outro componente que não é tóxico, né? E aí vai funcionando dentro do nosso organismo num prazo mais longo de tempo. É uma terapia muito acessível, ela é barata, então acaba que a gente consegue fazer isso com maior frequência, né? Diferente dos outros processos de atendimento, né? Então, assim, hoje existem clínicas que trabalham com todas as terapias de ozônio, onde o paciente frequenta de 1 a 2 vezes por semana para fazer qualquer tipo de tratamento ou um tratamento global, né? Atingindo todas as áreas. E vai ser preventivo, com certeza, né? Não adianta só a gente curar, a gente tem que curar, restabelecer para poder manter a saúde, né? Alguém colocou do enema de café ali. Vamos ver quem é aqui que está. Vamos ter alguma pergunta aqui, Ana. Enema de café eu indico bastante, com muito resultado. Na verdade, assim, ó, para quem entende aí de um pouquinho de ozônio, né? O enema de café, ele é feito para limpar o trato intestinal, para que eu tenha uma melhor absorção das paredes do intestino do gás. Então, precisa sim fazer uma limpeza para a gente usar o ozônio com uma maior eficácia, porque ele tem afinidade por orgânicos. Então, não adianta eu colocar ele sem fazer essa limpeza. Daí o enema entra e é super tranquilo, né? Então, todas as terapias, tanto a auricular, quanto a vaginal, quanto a retal, as vias de absorção são as mesmas, é mucosa. Alguns com melhor eficácia. Hoje se sabe que o intestino, a via retal, ela é a de melhor absorção de todas. E ela é de facílima aplicação, não passa o paciente por nenhum constrangimento. E ele sim, ele ele vai somar a integridade, a voltar a gente ter toda a função de proteção do nosso corpo via ele mesmo, o que é mais importante. Na verdade, não chega a ser, não é um remédio, eu não estou tomando uma vitamina que vai me curar. Eu estou colocando o meu corpo a fazer novamente as funções de excretar produtos e agir de uma maneira onde ele mesmo se defende. Né? Então, exatamente. É uma ação biofísica, né? Não é uma ação química, não é uma ação de como tu falaste até agora. Fátima, uma ação química. Na verdade, ela é uma ação geral. Ela vai entrar como uma reação química, ela vai trabalhar no metabolismo fisiológico, né? Então, ela vai fazer todas as funções que o meu corpo está parando de fazer. É isso que o corpo se sente avisado de que ele tem condições de se autorregular, digamos, né? Exatamente. A Thaís está falando em uso tópico, né? Uso tópico, ela quis dizer. Hoje a gente pode fazer o uso tópico, porque hoje até tem já tanto cosmecêuticos quanto óleos sendo vendidos até na internet, que são milagrosos para cicatrização de feridas abertas, para recuperação de peles queimadas, para fungos de unha, se usa bastante, se usa como tópico também, para a região de alopécia, se usa, para clarear mancha, para clarear manchas de hipercromia, que são, assim, picadas de mosquito, para picadas de mosquito por si só. Então, assim, ó, hoje é a minâncora que a gente tem em casa, né? A Thaís deve ser essa tua cliente aí que eu vou conhecer. Ela fala melasma, sou testemunha que funciona. Pena que a Cris é uma cliente nossa que está vindo aqui pelas primeiras vezes aqui com o seu Orlando, com as gurias, e ela tá muito, será que vai sair as minhas manchas? Será que vão sair os meus melasmas? É um conjunto de fatores, que nem eu disse. Eu tô falando aqui então, também de dores pós-Covid. Dores pós-Covid, com certeza, porque a dor é o quê?
A dor nada A mais é do que o fibromialgia, organismo na verdade, ela é uma inflamação, uma né? inflamação. Então, assim, se eu consigo fazer uma desinflamação de todo o meu metabolismo, de todo o meu corpo, vai diminuir a dor, com certeza. Né? E a gente recomenda. E aí, que nem eu estava comentando antes, tu pode usar as várias formas. Tu pode tratar a pele, tu pode tratar o teu corpo, tu pode corrigir problemas de infecção local, então infecção vaginal, dor de ouvido. Mas, Ana, ouvido, eu usei muito pós-Covid, aqui, O auricular, auricular. o É auricular. Para muito mim tranquilo. É foi muito excelente, tranquilo. porque eu tive sinusite, e claro que eu também fiz outros tratamentos, tratamentos naturais, né? Tudo naturais. E o ozônio foi muito agregador. A Excelente. Marisa está falando da fibromialgia, que tu já falaste Já também. falei. Ela estava Já falando disse, também aqui na pós-exposição solar. Sim, pode usar, porque assim, ó, o óleo ozonizado, ele desinflama, né? Ele interrompe o processo de inflamação. Ele modula o processo inflamatório. Então, com certeza, ele é muito eficaz. Né? E se associar mas, ainda com um Ana, óleo que já óleo. tem um resultado bom, um óleo de rosa mosqueta, pode usar com óleo de uva, de semente de uva, com óleo de coco, é muito bom. E tu falou, agora eu vou falar, voltando um pouquinho de pele, e pés diabético, então. Pés Sensacional. diabéticos. Eu não cheguei a comentar, então, a gente falou em algumas formas de aplicação, né? Essas formas de aplicação em pele a gente usa tanto gás quanto óleo, ele pode ser injetado, gás, né? Eu posso usar ele associado com plasma, né? Plasma sanguíneo também, injetado com ozônio. No corpo, eu também tenho absolutamente várias formas de usar. Então, nos pés diabéticos, eu posso usar de várias maneiras. Eu posso fazer o tratamento sistêmico com ele para recuperar o corpo, para recuperar o metabolismo, porque diabético tem muita liberação de açúcar, açúcar causa glicação e é uma desintegração do metabolismo de todo o sistema do corpo. Então, ele vai ajudar na questão metabólica. Ele vai também poder ser usado como o higienizador. Então, se a gente tem a água ozonizada, a gente pode lavar a ferida desse diabético. Eu posso usar o óleo como proteção, porque o óleo faz uma camada de proteção, como se eu estivesse devolvendo a camada que perdeu da ferida, né? Como uma pele de queimado também a gente faz isso. Pode usar com um óleo mais compacto, né? O óleo ozonizado. E também pode usar ele injetável, né? Então, assim, se o paciente chega no teu consultório com a ferida aberta, aquela ferida que não fecha nunca, eu posso lavar com água ozonizada, eu posso usar imersão com borbulhas, então tem algumas câmeras de banheiras de água ou banheiras de aqueles de escaldapés que tem o gás E nos ozônio. pés tem a bag, tem a bagzinha dos pés. E tem a bag, né? E também tem o recurso de bag, que também é sensacional. Ó, a gente fazer live em casa é isso. Alguém bateu aqui na porta, não tem a menor ideia, daí o cachorro começa a latir, é uma loucura. Ana, só mais uma pergunta, Ana. Qual a opinião de vocês para a cápsula de ozônio em que a pessoa imerge o corpo no gás? Aí com a Thaís perguntando se tem. Que fica... Bom, então, Thaís, na verdade, essa terapia ela é usada com oxigênio, tá? Com ozônio, se usa pouco no corpo inteiro, né? Assim, de botar... A gente até vê, eu tenho na aula, coloca o saco e amarra o saco no pescoço e aí faz o bag de ozônio, né? Porque a ação é praticamente a mesma, porém a gente tem uma peculiaridade no ozônio que ele é tóxico, né? Então, com o ozônio eu posso, mas aliás, com o oxigênio eu posso. Agora, com o ozônio em grande quantidade, ele mata, tá? Então, se a gente respirar ozônio, ele irrita todo o trato respiratório e ele intoxica, né? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Mas tem um outro tipo de tratamento, Thaís, que é da imersão,
né? Então, assim, tem banheiras que com microbolhas de ozônio, ela fica misturada na água, e aí sim, tem terapias excelentes. Inclusive, atletas usam isso antes de competir, porque aumenta toda a eficácia O do metabolismo deve corpo, trabalhar na energia exato. lá nas mitocôndrias, porque Exato. Não, ele oxigena mesmo, ele aumenta todo o trato, ele aumenta, como é que a gente chama? O desempenho desse atleta. E o que ele tem, e isso está sendo muito usado, muito usado. E o que tem de vantagem do ozônio é que ele não deixa nada no corpo que depois vá fazer. efeito colateral, que Não, depois não vai só fazer efeito algum... colateral, que nos testes, aqueles pós Tá, competições, ele não competições, aqueles aparece. testes de droga, né, que aparece Aham. quer dizer, ele não deixa, não deixa vestígios Vestígios, não nenhum deixa de mal. vestígios. E ele é super eficaz, então ele realmente melhora a condição e o desempenho de atletas, de tudo mais. Thaís, Que pode maravilha. fazer pós-Covid, sim. Eu não sei aqui em Porto Alegre onde tem banheira com ozonioterapia, mas eu recomendo, sim. Eu acho muito, muito, muito eficaz. Ai, nem Até eu fala vou que eu te já tô dar com essa vontade de ter sugestão, uma banheira aqui no viu, espaço. Fátima? É Já tô com barato, vontade. Fátima. Não é caro de É? ter uma banheira. E ainda tem algumas banheiras à venda que elas têm cromoterapia associado, que também é um baita de um tratamento. Então, fora tu colocar o Ganhei? ozônio, Sim. tu ainda Eu pode vou, não, colocar a cromoterapia, que é também um ó, tratamento maravilhoso. precisamos ter profissionais. Eu preciso aqui de parceiros profissionais, que espaço e investimento, criatividade a gente tem. Ó, eu Coisa bem ganhei esse boa. livro aqui. Olha que ganhei esse livro de 1999 já, ó. Que Roberto legal. César Leite. E é assim, ó, é um guia aqui maravilhoso de casos, de estudo de casos, ó, Que legal. também, Que legal. de estudo de casos. Ah, Então, não, quando ó, tu tem falou que já bastante coisa. Eu digo assim, ó, quem quiser saber sobre ozônio, existe um truquezinho que a gente faz para procurar artigos científicos no Google, que é tu colocar o artigo científico, bota o que tu quiser lá, bota ozônio e bota PDF, que ele busca uma série de artigos. Aí tu que consegue beleza. achar em tudo que é aquilo que tu... É o bom disso é que a gente já pode ter pacientes bem informados, né? Com É tão bom. certeza, E também com certeza. a live, o motivo de a gente estar aqui é justamente esse. Eu sempre digo, começamos lá no iniciozinho da pandemia, em 2020, com essas lives, porque eu considero uma forma de a gente estar interagindo, trazendo uma informação, às vezes para uma ou duas pessoas que a gente chegue com a informação já faz a diferença na família, no Com seu local de certeza. trabalho, em diversas áreas que fizemos aqui na E área olha, mental, Fátima, na eu área, vou te muitas áreas. parabenizar, porque assim, ó, para quem está escutando, preste bastante atenção, porque eu acho que assim o mundo está caminhando nessa direção, né? Então hoje todas as linhas que trabalham com a medicina integrativa, que é a gente recuperar o nosso corpo para que a gente tenha condições de enfrentar o que vem pela frente. Não digo só o Covid, O corpo físico, e não digo só eu o digo corpo físico tudo, a também. cabeça da gente, tudo. A gente precisa cuidar desta maneira, né? Templo, Então eu esse acho assim, templo hoje a nosso. gente teve agora, até vou citar o Congre Hoff, que eu palestrei em Gramado, praticamente 80% do congresso foi voltado para técnicas integrativas, né? Então eu acho que o mundo hoje busca isso, né? A gente entender que a gente precisa tratar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde física, para que a gente consiga, né, tocar esse mundo aí que não tá nada fácil, né? E a gente entenda que nós somos um todo, que nós não somos parte, nós somos uma parte do todo e por isso nós somos integrais. Nós não temos como fugir disso, porque a prova disso é o que tu faz lá no dedinho do pé, recente em todo o corpo, né?
Então, nós somos seres que precisamos estar ligados e conectados com todos os nossos, com toda essa parte sensorial nossa. Com certeza. E faz toda a diferença para a gente poder, como tu diz, enfrentar. Porque uns vão ajudando os outros, né? Nós vamos nos unindo com os outros e vamos cada nos somando mais, nessas né? diferenças. Cada vez mais. Eu acho que o Covid fez a gente parar aí para pensar, né? O que a nós, gente quer da aqui, nossa vida e o que a gente quer da nossa vida neste mundo, né? Neste mundo, a nossa missão neste mundo. E eu penso, se eu estou aqui agora buscando essa, não conhecendo tanto o assunto, mas buscando quem sabe, tá me somando, nós não estamos lá assistindo a tragédias ou alimentando o nosso mental com coisas que não deve, né? Então, Com nós certeza. estamos aqui em busca de descobertas que possam estar agregando para nós e para as pessoas que a gente convive por perto. Exatamente. Que a gente... Tá aí, ó, Ana, o Rafael é meu mentor, tem bastante gente conhecida entrando aí. Né? Muito eu obrigada gosto por muito estar todo mundo perto aí para poder assistir a gente. Maravilha, pessoal, muito obrigada. Eu sempre acho que aqui no Espaço Devi a gente gosta de trazer profissionais qualificados, profissionais dedicados e que também estão aqui, Ana, que eu digo, tu também estás aqui com solidária. Tu estás de livre e espontânea vontade, quer dizer, nós conectamos com uma energia de estarmos no mesmo barco. Nós estamos aqui de livre e espontânea vontade. Fátima. Fiquei muito e feliz quem está aqui nos por assistindo isso. também. Também quem está aqui nos assistindo. Eu acho que cada vez mais a gente tem que focar. Agora eu tenho um gato e um cachorro aqui. Gato e cachorro. Então, vamos encerrar o nosso assunto, porque nós poderíamos continuar conversando. E quem sabe voltamos aqui logo mais no verão ainda para falar sobre ozonoterapia. O que você acha? Eu acho ótimo, acho ótimo. Vamos focar mais nos protocolos. Obrigada, aí de Thaís, por ter assistido. Obrigada a todos aí. Eu vi que a minha irmã, meus irmãos, tudo aí, todo mundo, né? Acaba. A gente caiu aí, né? De falar live um monte, depois passou um tempo que a gente agora está voltando. Nós também estamos com clientes aqui. Eu vi clientes daqui, pessoas de fora. Muito obrigada. Continua aqui no Espaço Devi. Que a gente está sempre trazendo assuntos. Vamos trazer lives sobre saúde mental nesse mês ainda. Tá? No que tu precisar, é só chamar que eu estou à disposição aí. E qualquer dúvida, Maravilha. pessoal, tem aí meu Instagram também. Eu estou sempre com cursos em andamento. A gente monta aqui alguns cursos de ozonoterapia. O Orlando está sempre aqui dando força também. Inclusive, eu sou esse aparelho que tu tem aí, Fátima, eu sou speaker dele. E que nem eu te falei no princípio ali, eu só sou speaker daquilo que eu acredito. É um excelente aparelho para quem tiver vontade de conhecer, pode ir atrás do Orlando aí, que realmente vai ser o seu Orlando vai estar aqui no dia 20, agora, quinta-feira. Ele tem agenda aqui, vem bem cedinho. E aí, quem está aí quiser ainda vir fazer uma aplicação e também conversar com o seu Orlando, depois com as gurias que estão sendo formadas pelo seu Orlando e pela Rosane lá. As gurias que estão aqui assumindo a sala de ozônio estão formadas com eles. Então, o seu Orlando está ali, sempre acompanhando. Eu estou bem tranquila, muito feliz. Muito obrigada, tá? Tá? Estão em boas mãos. Um beijo e boa noite, Fátima. Muito obrigada. Boa noite. Gratidão. Eu que agradeço.